Salve, salve pessoal, estamos de volta. Vamos iniciar agora o nosso último tópico sobre a ADI. Vamos trabalhar nesse vídeo sobre os efeitos da decisão final. Um dos temas mais cobrados, tá? Quando a gente pensa em provas. Então, é um tema que requer muito da nossa atenção, principalmente para os detalhes, muitos pontos que são trabalhados exclusivamente no âmbito jurisprudencial, tá? Antes de iniciarmos, deixe seu like, segue o nosso canal, beleza? E lembrando, o meu livro de controle de constitucionalidade para concursos está para sair no próximo mês, primeira quinzena de junho, pela editora Juspodium, sexta edição. Vamos lá então, efeitos da decisão final da ADI. Vamos começar pelo primeiro efeito, que é, para mim, um dos mais importantes, né? Que diz respeito ao efeito vinculante. Quando a gente pensa em efeito vinculante, a primeira coisa que tem que vir à sua mente é a possibilidade da utilização da reclamação. É o efeito vinculante que possibilita a utilização da reclamação para o caso de descumprimento, por exemplo, de uma decisão de primeira instância relativa àquele ponto, de modo que da decisão de primeira instância será cabível reclamação diretamente no Supremo Tribunal Federal por descumprimento do efeito vinculante, tá? Então, quando você pensa em efeito vinculante, repetindo, você tem que pensar de cara em reclamação. Então, o efeito vinculante, via de consequência, nada mais é do que o efeito da decisão final da ADI que possibilita a utilização da reclamação constitucional para garantir a autoridade daquele julgado. Bom, a reclamação tem dois limites: limites objetivos e limites subjetivos. Vamos tratar agora dos limites objetivos da reclamação constitucional. Observem o seguinte: toda decisão que ela é proferida por um juiz, por um tribunal, ela tem uma estrutura tripartite. Primeiro, a parte inicial de uma decisão, de um acórdão, de uma sentença é o relatório. A segunda parte é a fundamentação. E a terceira parte é a parte dispositiva. O efeito vinculante, ele incide única e exclusivamente na parte dispositiva. Então, esse é um limite objetivo da reclamação, parte dispositiva. Esse é o limite objetivo. E aí nasceu um debate, já teve jurisprudência para os dois lados no âmbito do Supremo Tribunal Federal, sobre a possibilidade da incidência da teoria da transcendência dos motivos determinantes, também como conhecido teoria da transcendência da ratio decidente. Para a gente entender o que significa essa teoria, eu preciso trabalhar com vocês dois conceitos: o que é ratio decidente e o que é obter dictum. A ratio decidente nada mais é do que a razão de decidir. Ou seja, é o argumento central que fundamenta a tomada de decisão. Não confundir ratio decidente com desculpa, com obter dictum. O que é obter dictum? Obter dictum, do latim, significa comentários de passagem, letra morta, sem significado. Então, o que em tese teria poder para fazer transcendência dos motivos seria somente a razão de decidir, nunca aquilo que é considerado num julgado obter dictum. Superada essa distinção, vem o grande questionamento: em que consiste a teoria dos motivos determinantes? Observem o seguinte: a parte dispositiva de um julgado, ele vai afirmar que, por exemplo, o artigo X da lei Y de um julgado é inconstitucional. Então, a reclamação vai ser cabível se, por exemplo, um juiz falar que esse artigo X da lei Y é constitucional. Por quê?
diz respeito única e exclusivamente a esse ponto específico. É isso que vai possibilitar o manejo da reclamação. Para você declarar a inconstitucionalidade do artigo X da Lei Y, por exemplo, do Espírito Santo, você vai fazer toda uma fundamentação. E essa fundamentação essa fundamentação, a princípio, não tem a força vinculante. O que a teoria da transcendência dos motivos determinantes possibilita? Imagine o artigo Z da Lei A do Estado de Minas Gerais. Imagine que esses dois dispositivos são iguais. Pergunta-se: é possível o cabimento da reclamação tendo por referência esse dispositivo de Minas Gerais, que a reprodução literal desse dispositivo foi declarado inconstitucional pelo STF? Se o que tem força vinculante, ou seja, do qual é cabível a reclamação, é a parte dispositiva, a resposta é não é possível reclamação. Contudo, se a teoria da transcendência dos motivos determinantes é aceita, então o que tem força vinculante não é só a parte dispositiva, mas também a sua fundamentação. E essa fundamentação vai tornar inconstitucional também casos similares, como esse da Lei de Minas. Então, a teoria da transcendência dos motivos determinantes possibilita que dispositivos similares em outros estados da federação tenham, por si só, seja em face deles cabível reclamação, sem a necessidade de uma nova ADI. Então, a transcendência dos motivos determinantes tornaria possível você impugnar em sede de Supremo Tribunal Federal, diretamente nele, a aplicação dessa lei por parte de Minas Gerais. Repito, isso em sede de teoria da transcendência dos motivos determinantes. Só que o STF afirmou que essa teoria não é admitida. O precedentes e números vão no sentido da inadmissibilidade. Ou seja, como que eu faço então para impugnar essa lei de Minas Gerais, já que não é cabível reclamação em razão da não admissão da transcendência? Eu tenho que fazer uso de uma nova ADI, de um novo procedimento de ação direta de inconstitucionalidade, para ela ser, sim, declarada ao final inconstitucional. Então, observe o seguinte: o limite objetivo do efeito vinculante diz respeito somente à parte dispositiva do julgado, não abarcando a sua fundamentação, de modo que a teoria da transcendência dos motivos determinantes ela não é aceita. Tá? Ao lado dos limites objetivos, nós temos os limites subjetivos. Nós temos os limites subjetivos. Vamos lá. Os limites subjetivos, ele diz respeito ao fato de a decisão do Supremo Tribunal Federal ela abranger outros órgãos do Poder Judiciário e a administração pública. Federal, estadual, municipal, qualquer uma delas, outros órgãos do Poder Judiciário e a administração pública, portanto, ela está vinculada ao efeito vinculante da decisão no âmbito do controle concentrado de normas, aqui, de forma mais específica, a ADI. Observe o seguinte: esses entendimentos do STF vinculantes, se nós admitíssemos a sua vinculância de modo eterno, isso traria a fossilização da Constituição. Os conceitos da Constituição seriam ad infinito imutáveis. Então nós temos que evitar isso. Nós temos que evitar a fossilização da Constituição. E para isso, a Constituição e o STF também tem alguns gatilhos que buscam evitar a teoria da fossilização da Constituição. Quais são esses instrumentos? Quais são esses gatilhos? Primeiro, o poder legislativo ele não está vinculado àquilo que
que o Supremo Tribunal Federal decidiu. Então, é possível falarmos aqui na reação legislativa com finalidade de alteração jurisprudencial. Reação legislativa com finalidade de alteração jurisprudencial. O tema, meus amigos, foi trabalhado na ADI 5105. Observe o seguinte: é possível sim que o que o Poder Legislativo reaja a uma decisão do Supremo Tribunal Federal. E é possível, inclusive, que ele edite a mesma lei que foi declarado inconstitucional. Isso é possível? Isso é possível, isso faz parte do jogo democrático, tá? Isso é o que a doutrina norte-americana vai chamar de law in your face. Tema, inclusive, trabalhado pelo Supremo Tribunal Federal nesse julgado. Law in your face. Leis em sua face, em sua cara, né? O tema da reação legislativa, ele tem algumas peculiaridades muito interessantes. Observem o seguinte. Imagine a seguinte situação. Nós temos, isso aqui é a linha do tempo, né? Nós temos a Lei A. O STF declara a Lei A inconstitucional. Depois, o Poder Legislativo, Congresso Nacional, publica então a Lei B, que é uma reação legislativa à declaração de inconstitucionalidade, a Lei B. Desculpa, Poder Legislativo, né? O Poder Legislativo pode assim fazer? Já trabalhamos que sim. Nesses cenários em que a reação legislativa ocorre por meio de lei, o STF afirma que essa nova lei, essa Lei B, essa lei gozará de presunção relativa de inconstitucionalidade. Ou seja, nesses casos, o Poder Legislativo tem uma responsabilidade argumentativa para mostrar no curso do processo legislativo por que essa lei tem que ser constitucional. Se ele não fizer isso, se ele não expor essa argumentação, a lei nascerá com presunção relativa de inconstitucionalidade. Observe o seguinte: essa lei poderá vir em algum momento ser questionado no Supremo Tribunal Federal. Imagine aqui com uma nova decisão, uma nova análise pelo STF da Lei B. Nesse momento, o STF pode falar: não, de fato nós concordamos com o Poder Legislativo. Nessa nova análise, em que ela se verifica pela constitucionalidade, terá ocorrido uma mutação constitucional pela via legislativa. Então, observe o seguinte: caso essa se entenda pela constitucionalidade dessa Lei B, que é uma reação legislativa, e essa lei é mantida no ordenamento jurídico, o STF compreende que esse novo cenário nada mais é do que uma mutação constitucional pela via legislativa, tá? Então, essa presunção relativa de inconstitucionalidade pode levar a uma mutação constitucional, como nós mostramos agora há pouco. Observe o seguinte: essa reação legislativa pode se dar por lei, mas ela também pode se dar por emenda constitucional. A emenda constitucional, professor, vai nascer com uma presunção relativa de inconstitucionalidade? Não, não vai nascer. A emenda constitucional não goza de presunção relativa de inconstitucionalidade e, de acordo com o STF, ela será questionada em face das cláusulas pétreas, das limitações em relação ao texto constitucional. E também, em caso da sua constitucionalidade,
ela poderá deflagrar uma mutação constitucional daquele entendimento inicial do Supremo Tribunal Federal, tá? Então, isso é o que se chama de reação legislativa com finalidade de alteração jurisprudencial, que pode se dar por lei ou emenda constitucional. Se essa reação legislativa for mantida pelo Supremo Tribunal Federal, estaremos diante de quê? De uma mutação constitucional, tá? Isso diz respeito ao poder legislativo. Deixa eu apagar aqui agora, né? Para a gente ir para o poder judiciário. No poder judiciário, nós também temos alguns gatilhos, alguns instrumentos utilizados para evitar a fossilização da Constituição. Observe, o próprio STF, ele não está vinculado àquilo que ele decidiu previamente. Imagine, o Supremo Tribunal Federal declara uma lei constitucional. Depois ele pode vir e entender e declarar pela sua inconstitucionalidade. Por quê? Porque é possível aqui o overruling. O que é overruling? É quando o STF tem uma decisão sobre um tema X e depois ele decide em sentido contrário àquele tema X. Nesses termos ocorre a revogação do precedente anterior. A terminologia realmente é essa, é revogação. O novo julgado revoga o entendimento anterior. Então, é possível o overruling, é possível, portanto, a superação do entendimento anterior por um novo, já que vai ocorrer a revogação, tá? Observe o seguinte, o overruling, ele pode inclusive se dar em sede de reclamação. Como assim, professor? Deixa eu pegar aqui o número do julgado. O overruling pode se dar também em sede de reclamação. Aqui nós temos a reclamação 4374. Pessoal, imagine a seguinte situação. STF declara constitucional a lei. Um juiz de primeira instância vai e fala, não, a lei é inconstitucional. Na decisão do juiz de primeira instância, cabe o quê? Reclamação diretamente no Supremo Tribunal Federal. Em tese, essa reclamação ela visa o quê? Garantir o julgado do STF. O STF declarou constitucional. O que o STF tem que fazer em sede de reclamação? Juiz de primeira instância. Presta atenção, nós temos um precedente, você tem que respeitar e a decisão já foi tomada sobre o tema. Contudo, é possível, no âmbito dessa reclamação, o STF virar e falar o seguinte, pessoal, peraí, nosso entendimento mudou, né? E ao invés de garantir a autoridade da decisão, o STF vai falar em sede de reclamação que eu concordo com o juiz de primeira instância e, portanto, revogo a decisão anterior pela constitucionalidade da lei e agora declaro a lei, portanto, inconstitucional. O overruling é possível em sede, portanto, de reclamação, quando em tese seria dado cumprimento à decisão prévia do Supremo Tribunal Federal, mas o tribunal decide o quê? Mudar seu entendimento e decidir e compreender pela inconstitucionalidade da lei. Observe o seguinte, uma outra limitação em relação ao todo o poder judiciário diz respeito ao distinguishing. Distinguishing. Isso, distinguishing. O que é o distinguishing? Ao analisar o caso concreto, né, de repente podem existir certas peculiaridades daquele caso que não foram levados pelo Supremo Tribunal Federal ao fixar o precedente anterior. Então, o distinguishing nada mais é do que a distinção daquele caso em relação ao precedente vinculante, de modo a não utilizar o precedente vinculante, abrindo, portanto, uma distinção. Isso pode ser feito por qualquer juiz, por qualquer tribunal em relação às decisões que tenham eficácia vinculante. Observe o seguinte, o uso equivocado do distinguishing é fundamento para o manejo da
reclamação constitucional, tá? Então, essas são exceções, são instrumentos para evitar a teoria da fossilização da Constituição. Ao lado dessa decisão, nós temos o efeito erga omnes. O efeito na erga omnes, ela direciona a todas as pessoas, a todos nós que vivemos. Então, todos nós somos obrigados a seguir aquilo que é decidido pelo Supremo Tribunal Federal. E o erga omnes, o efeito erga omnes, lembrando aqui, não necessita de aplicação do artigo 5210 da Constituição Federal, tá? Cuidado com esse detalhe. 5210 não é aplicado aqui, do mesmo jeito que no controle difuso já também não é mais, ele também não é mais utilizado. Um outro efeito diz respeito ao efeito ex-tunc. Efeito ex-tunc. O efeito ex-tunc é a regra geral, ou seja, regra geral, a decisão tomada pelo STF tem efeito retroativo. É como se uma lei declarada inconstitucional voltasse. É como se a lei declarasse inconstitucional, nunca tivesse existido. Então, retroage para fins de ela nunca ter qualquer tipo de produção de efeitos, tá? Contudo, é possível a modulação de efeitos de uma decisão pelo Supremo Tribunal Federal. Então, pode ser efeito ex nunc, ela pode modular em relação a um grupo de pessoas, em relação a um local. É possível modulação no tempo específico, de um tempo X ao tempo Y. Então, a modulação de efeitos ela é bem abrangente e regulamentada no artigo 27 da lei, a qual o artigo, inclusive, que eu reputo como obrigatório para a leitura dos senhores, tá bom? Observe o seguinte, vamos aprofundar agora exatamente na modulação dos efeitos. De acordo com o STF e o STJ, a modulação de efeitos consiste em um procedimento bifásico, escalonado e progressivo. Por que bifásico? Eu tenho duas fases. Primeiro eu declaro, por exemplo, a inconstitucionalidade da norma. E depois eu declaro, e somente depois eu analiso a sua modulação de efeitos. Então eu tenho duas fases. E é um rito escalonado, porque eu tenho de um para outro, então, portanto, ele também é progressivo. E ele cabe em controle concentrado e em controle difuso de constitucionalidade, tá? E aqui levei uma pergunta muito interessante. Cabe na teoria da recepção? Imagine a seguinte situação. ADPF, lei anterior a 1988. Não existe inconstitucionalidade entre lei anterior a 1988 e o atual parâmetro constitucional. Eu falo aí em teoria da recepção. Na análise dessa teoria da recepção, eu posso falar em modulação de efeitos? Pessoal, o STF nesse ponto já teve jurisprudência específica rechaçando o cabimento. Só que hoje ele admite, sim, seu entendimento atual é nesse sentido. Por exemplo, caso vocês queiram verificar o tema, RE 600.885, tá? 885. Evoluindo. Cabe embargos declaratórios com a finalidade de modulação dos efeitos, no caso desse silêncio do STF alegando omissão? Observe o seguinte, os embargos declaratórios eles buscam o quê? Sanar uma omissão. E o grande questionamento que se tem aqui é o seguinte, o STF não se pronunciou sobre a questão da modulação dos efeitos. Isso por si só, o silêncio do STF é uma omissão a justificar os embargos de declaração? Vamos trabalhar com três cenários aqui distintos, tá? No primeiro cenário, o legitimado, ele faz o pedido lá na petição inicial e o STF não se pronuncia. Aqui eu tenho, de fato, uma omissão a ser sanado por meio de embargos de declaração. No segundo cenário, o legitimado não faz o pedido na inicial e o STF não se pronuncia sobre o tema. Observe, não existe em tese omissão a ser sanada.
E ainda assim vale o questionamento: cabe ou não cabe embargos declaratórios se eu não tenho omissão a ser sanada? O STF já se pronunciou várias vezes sobre isso. Ele vai falar que sim, apesar de não ter o pedido inicial, os embargos de declaração serão sim admitidos. ADI, por exemplo, 2797-ED. O STF coloca que os embargos de declaração seria a última fronteira, o derradeiro limite, né, no qual se possa provocar o STF acerca da modulação de efeitos. Imagine agora o seguinte cenário: o legitimado apresenta, não tem um pedido inicial, e o legitimado opõe embargos intempestivos. E aí, o tema é recente, julgado de 2018. E nesse julgado, vou pegar aqui para vocês, aqui, ADI 5617. ADI 5617. O STF, nesse julgado, ele fixou o entendimento de que, apesar de embargo ser intempestivo, o STF poderia fazer de ofício, ex ofício, por ser matéria de ordem de interesse público, ele poderia sim fazer a modulação de efeitos por iniciativa própria, tá? Então, julgado bem recente aí sobre o tema. Por fim, agora, o último efeito da decisão final em sede de controle concentrado, que é o efeito repristinatório tácito. O que é o efeito repristinatório tácito? Como regra geral, o efeito a ser produzido é o efeito ex tunc. Então, volta-se ao nascedouro da lei para fins de declaração da sua inconstitucionalidade. É como se aquela lei, portanto, nunca tivesse existido. Se a lei atual, declarada pelo STF, em tese nunca existiu, o que acontece com a lei anterior? Ela volta à vida. Então, o efeito repristinatório tácito nada mais é do que a restauração da legislação anterior em razão da lei declarada inconstitucional. Isso se chama efeito repristinatório tácito. Por que tácito? Ocorre automaticamente, o STF não precisa se pronunciar sobre isso, tá? Ao lado do efeito repristinatório tácito, nós temos o que vamos chamar de efeito repristinatório tácito indesejado, que aconteceu no caso dos bingos. O que acontece? Vários estados regulamentavam os bingos. Os bingos eram regulamentados pelos estados. E o STF afirmou que não era a competência dos estados regulamentar bingos, criar leis de bingos, isso era a competência da União. Então, o que acontece? O STF declarava a lei dos estados, por exemplo, de São Paulo, inconstitucional. Quando ele declara inconstitucionalidade, o que acontece com o efeito repristinatório tácito? A lei anterior do estado de São Paulo voltava à vida sobre aquele mesmo tema. Mas acontece que esse efeito repristinatório tácito ele é indesejado. Ao voltar à vida a lei anterior, ela tem os mesmos vícios de inconstitucionalidade da lei que acabou de ser declarada inconstitucional. Nesses cenários, o STF coloca a necessidade de impugnar a cadeia normativa e não só do atual lei. Então, o que deveria o legitimado fazer? Impugnar a lei atual e a sequência das leis anteriores que também regulam aquele tema. Ah, professor, tem que voltar ad infinito? Não. O STF, nesse ponto, ele falou que você só tem que impugnar a cadeia normativa anterior até a promulgação da atual Constituição Federal, né? Necessidade, portanto, de impugnar
toda a cadeia normativa quando trabalharmos o tema da eficácia respiratória tácita indesejada, tá? Então, pessoal, finalizamos por aqui a ADI, tá? Seguiremos ainda no nosso próximo bloco com ação declaratória de constitucionalidade. Deixe seu like aí, que é só tema bomba que foi esse nosso vídeo, beleza? Um grande abraço e até a próxima.